Bem-vindo à SQL Brasil, eu sou o Denis Mortellari e nós vamos apresentar para vocês as 7 questões da manutenção centrada em confiabilidade, as 7 questões do RCM. Esse material vai estar disponível aqui no nosso canal, no YouTube, o SQL Brasil Streaming, e você vai poder acompanhar durante 7 semanas, então, todos os conceitos que nós vamos passar navegando por uma a uma as questões da manutenção centrada em confiabilidade do RCM. Então você faz o seguinte, você vai até o nosso canal, você se inscreve lá, você clica no sininho para ser avisado e você vai receber semanalmente os avisos quando os novos vídeos forem colocados no ar, tá bom? Então durante 7 semanas, as 7 questões do RCM da manutenção centrada em confiabilidade para você. O nosso objetivo com esse trabalho é mostrar para você as 7 questões da metodologia e qual o papel de cada uma delas, o que cada uma quer dizer para que a gente possa atravessar o método corretamente, então obter aqueles resultados que nós necessitamos. O RCM, ele data de 1978, quando Nolan e Heap, 2 engenheiros da United Airlines, publicaram um relatório com 500 páginas, oriundos de 1960 da força-tarefa que foi convocada para resolver o problema de quedas na aviação comercial americana. Em 1978 só saiu o RCM, 18 anos depois. E depois que foi publicado esse relatório, então, começaram a surgir ao redor do mundo diversas variantes, diversas versões de RCM diferenciadas. E para que isso não acontecesse, para que isso pudesse, para que a metodologia pudesse ser preservada, em 1999, a SAE resolveu lançar 2 normas, a SAE JA 1011 e a SAE JA 1012. E lá na SAE JA 1011 está escrito o seguinte, de uma forma muito clara, uma metodologia que apresentar 7 questões na ordem que está colocada lá pode ser chamada de RCM. Se ela tiver 8, ou se ela tiver 6, ou se não tiver nenhuma questão, é uma outra metodologia qualquer, mas não pode ser chamada de RCM. Então, daí a importância das 7 questões. Nós entendemos isso, porque nós vamos entender o método, nós vamos entender a manutenção centrada em confiabilidade corretamente. Então, nós temos ouvido por aí, e o que tem acontecido na internet principalmente, nós temos ouvido muito que o RCM não é. O nosso objetivo aqui é dizer o que ele é, para que ele serve, o que ele alcança. Então, eu digo claramente para você e seguramente para você, RCM não é planejamento nem confecção de plano de manutenção. Ele não serve para isso, não é esse o objetivo. Ele não é para o aumento da confiabilidade de equipamentos ou componentes, ele não nasceu para isso. É uma metodologia que foi criada lá na aviação para resolver o problema das quedas. Portanto, é uma metodologia para manutenção da funcionalidade do ativo, para gestão da confiabilidade com custo efetivo, segurança, meio ambiente, qualidade, etc. A definição, então, de RCM é a seguinte, é um processo ou uma metodologia usado para determinar aquilo que precisa ser feito para assegurar que qualquer ativo continue a atender às necessidades dos seus usuários no seu contexto operacional atual. Então, é uma metodologia para garantir a continuidade das funções do ativo e atender às necessidades do usuário. Portanto, para resgatar a confiabilidade de projeto ao ativo que está sendo estudado. Então, tá claro que são 7 questões. Quais são elas? Vamos lá, eu vou enumerar rapidamente e depois nos vídeos seguintes nós vamos falar de uma por uma um pouquinho mais detalhadamente. Então, a primeira delas, quais são as funções ou o que os usuários desejam que o equipamento faça? Veja, existe uma lógica aqui. Nós não saímos estudando falhas, nós não vamos verificar o que falhou, por que falhou, não. Para entender a falha é relativa à perda do funcionamento, à perda da função. Então nós precisamos começar entendendo o funcionamento, entendendo aquilo que a gente quer. Em seguida vem a segunda questão. Aí sim, depois das funções, nós vamos entender como essas funções falham,
Como é que nós podemos perder essas funcionalidades, que é o que nós não queremos? Então, é a segunda questão, ela vem logo após a primeira. A terceira, o que pode causar a falha? Ou quais são os modos de falha? E aqui é interessante notar o seguinte, nós vamos falar mais à frente. Quais os modos de falha devem ser listados? Todos. Não existe criticidade nesse momento. Nós vamos listar todos os modos de falha que são plausíveis e que possam ocorrer dentro do nosso contexto. Em seguida, a quarta questão. O que acontece quando a falha ocorre? Não é? Aqui nós vamos descrever o efeito da falha. É uma descrição, não é um peso nem uma medida. O efeito vai nos auxiliar mais à frente a nós estarmos desenvolvendo a nossa análise quando chegarmos no nosso diagrama de decisão. A quinta, qual a importância da falha? Aqui sim, aqui nós começamos a definir a criticidade de cada um dos modos de falha. A consequência, nós vamos ordenar aqui o modo de falha mais importante e aquele menos importante. Para quê? Para continuar a fazer a análise e poder então entender, e eu costumo dizer isso, qual modo de falha derruba e qual não derruba o avião. Nós vamos separar aquele que é importante daquele que não é importante. A sexta questão, há algo que eu possa fazer para prever ou prevenir a falha? Aqui eu estou falando de manutenção, não é? Então, manutenção proativa. A metodologia RCM é uma metodologia essencialmente proativa, ou seja, ela procura agir sempre antes da falha para evitar a falha funcional, a perda e a consequência. Não é? Esse é o nosso objetivo, garantir a manutenção da função e reduzir as consequências. Então nós vamos falar de manutenção aqui na sexta. E finalmente a sétima. Qual é a sétima questão? O que acontece se eu não puder nem prever, nem prevenir a falha? Se a RCM fosse plano de manutenção, pararia na sexta. Mas não, nós estamos falando da sétima questão. E se eu não posso resolver o problema com manutenção? Aí eu preciso achar uma outra solução que não manutenção. Então veja, são 7 questões, não 6. Nós não vamos apenas definir o plano de manutenção, mas nós vamos definir todas as estratégias necessárias para a correta gestão do ativo e para o atingimento dos resultados necessários. Na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos detalhar uma por uma, então eu te espero lá, tá bom? Então você fica no nosso canal, nos acompanhe e nós vamos falar das funções na próxima semana e vamos esclarecer esse assunto de uma vez por todas para você, tá bom? Muito obrigado!